Vimos aí, portanto, fechamento das commodities, que o açúcar fechou em queda pelo terceiro dia consecutivo em Nova York. Isso, em parte, por conta de notícias otimistas de oferta da China. Segundo a agência Reuters, da Índia, aliás, oferta da Índia, não da China. Segundo a agência Reuters, a produção de açúcar do país deve aumentar 2% na nova safra, que começou em 1º de outubro. Esses tombos da commodity só não foram maiores porque aqui no Brasil existe uma perspectiva de redução da moagem de cana. Segundo estimativa da Conab, para a safra de cana 2022-2023, o Brasil deve produzir 572,9 milhões de toneladas, uma redução de 1% sobre a safra 21-22. Desse total, cerca de 270 milhões de toneladas devem ser destinadas à produção de açúcar, resultando num total de 33.893.000 toneladas do adoçante desta safra, uma redução de 3% frente à temporada anterior. E quem está conectado aqui com a gente para falar sobre esse mercado é o Marcelo Filho, analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Boa noite, Marcelo. Eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente a percepção, né, da Stonex sobre a safra global de açúcar, essa que se encerrou recentemente e a que teve início agora em outubro. O que você destaca? A safra 21-22 foi satisfatória e o que esperar da safra 22-23, hein, Marcelo? Boa noite. Opa, boa noite, agradeço aqui pelo convite para a gente conversar sobre o mercado. Bom, a safra 21-22, né, que terminou agora em setembro, ela ficou marcada pela produção da Índia, tá? A Índia, como você mesmo comentou, deve ter um crescimento em 22-23, mas ela já teve um recorde agora na safra que acabou. Acabou produzindo 35,8 milhões de toneladas, exportou 11 milhões de toneladas, então a Índia está se firmando como um player muito importante no mercado. Também, 21-22, ele acabou refletindo aquela safra do Brasil no ano passado, no Centro-Sul, que teve uma quebra no último trimestre do ano por conta de geadas, um clima que prejudicou a colheita, tá? E aí a gente teve uma moagem menor. Agora, para 2022 e 2023, a gente vê uma moagem que cresceu bastante, principalmente em julho, ali começou um pouco atrasada, mas a safra ela foi andando. Tá? Isso acabou colocando mais açúcar no mercado, principalmente porque o mix açucareiro das usinas foi crescendo ao longo dessa safra que agora começou em abril, né, da 22-23 no Centro-Sul. E isso acabou ajudando, somado com a produção da Índia, a gente estima aqui na Stonex que a safra 21-22 global acabou com um superávit de 300 mil toneladas mais ou menos. Tá? A gente estimou isso em setembro. Para 2022-23, a gente vai ter de novo uma Índia protagonista. Como você disse, as notícias da semana são que a produção deve crescer ainda mais. A Associação de Açúcar por lá estima 36,5 milhões de toneladas, seria um novo recorde. Eles estão aumentando a área mais de 5%. A produtividade lá deve crescer de novo, porque as chuvas de monções, né, estão abundantes, até às vezes em excesso. Então a gente vê uma Índia que deve contribuir novamente por um excesso de oferta, embora a Índia deva exportar menos, né? De todo modo, nesse momento, como você mesmo comentou, o Brasil ele tem segurado um pouco essas altas essas quedas, desculpa, em Nova York, porque o clima em setembro não ajudou a colheita. Atrapalhou bastante a colheita no Centro-Sul e agora no começo de outubro as chuvas estão em excesso novamente. Então a gente vê ali, mesmo as quedas nos últimos, hoje e ontem, nos últimos 2 dias, foram quedas que poderiam ter sido maiores e que ao longo dos pregões elas foram sendo, os preços foram se recuperando, Agora, porque agora, justamente por conta disso. agora, Marcelo, é importante essa pergunta também, né? Porque com o excesso de oferta de açúcar, a tendência é cair o preço. Como é que fica o mercado de etanol, especialmente aqui no Brasil? Deve também aumentar essa oferta de etanol? Qual é a perspectiva aí da Stonex? Então, assim, a gente vê um etanol sendo prejudicado, digamos assim, do lado dos preços, porque o governo fez uma desoneração fiscal no setor de combustíveis, a gente viu a gasolina caindo, a Petrobras reajustou os preços, então, assim, o etanol está perdendo espaço para o açúcar ele está dando aí mais ou menos 300 pontos de vantagem para o etanol, e o etanol, por outro lado, tem subido nos últimos dias porque houve um crescimento provável aí da demanda, justamente porque esses preços caindo nas bombas, o etanol ganha paridade, né, ganha competitividade contra a gasolina.
Daqui para frente, a gente vai ver, na verdade, a gente vai esperar entre safra agora, no Centro-Sul, que deve se intensificar, menos cana vai ser moída no final do ano, e isso traz uma pressão de alta para o etanol. E para o ano que vem, a gente vai esperar uma moagem, aqui na Stonex a gente estima para 23, 24, uma moagem de 583 bilhões de toneladas, isso seria um crescimento de mais de 4%. Então, a gente vê, assim, esse final do ano com provavelmente menos cana aí para moer e, consequentemente, menos oferta de etanol, mas no ano que vem, a partir de abril, a gente deve ter ainda mais cana, trazendo, por isso, uma pressão de baixa. Do lado do açúcar, ele continua competitivo na frente do etanol, e o etanol, digamos, tem um caminho ainda para percorrer para chegar no açúcar que está bem mais favorável para as usinas. Então, as usinas devem continuar aumentando o seu mix açucareiro nesse final da safra e no começo do ano que vem. Perfeito. Eu conversei com o Marcelo Filho, analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Marcelo, obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu.